Olá, turma! Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Bem, hoje é dia dos pais. Eu tenho certeza que todos vocês já deram aquele abraço apertado, aquele beijo gostoso no papai, não é? Pois é, porque ele merece, né? Mas você sabe por que ele é um pai tão legal? Ah, eu vou contar um segredo. Sabe como é que ele aprendeu, ou como ele aprende a ser um pai tão legal? Pois é, aqui ó, na Bíblia. A Bíblia traz vários exemplos de pais muito legais e como Deus foi ensinando esses pais a serem bons pais e darem bons exemplos para os próximos pais, para os pais humanos que vinham pela frente, né? Então vamos começar, a gente vai lá no Gênesis primeiro, tá? E a gente vai passar por vários pais que vocês conhecem, tá? Vamos pensar em Noé. Noé, ele tudo estava contra o que ele tinha, o que Deus mandou ele fazer, né? Não tinha mar, não tinha rio, não tinha nada por perto. Mas Deus mandou ele construir a arca, lembra? Aquele barco enorme para botar os animais. E sabia, os filhos dele ajudaram. Sabe, Noé, ele foi um exemplo de obediência. Vamos botar uma calça da obediência no nosso pai? Opa, será que eu consigo? Né? Noé obedeceu. E aí, Noé é um exemplo de obediência. Mas aí se a gente segue um pouquinho mais na Bíblia, a gente encontra Abraão, né? Abraão, ele não tinha herdeiros, a mulher dele não podia ter filhos, e aí, mas Deus prometeu que ele ia ser pai de uma grande nação. Puxa, mas ele não tinha filhos. Como é que ele ia ser pai e ele ia ter tantos descendentes assim? Mas sabe o que acontece? Abraão confiou no Senhor. Então, Abraão é um exemplo de confiança para os nossos pais. Né? Ele é confiança em Deus. Mas aí a gente segue mais um pouquinho no Gênesis, né? E aí você lembra de Jacó? Pois é, Jacó, ele teve muitos filhos, né? Lembra? Teve José, inclusive, teve um monte de filhos e filhas e tal. E ele tinha brigado com o irmão dele, Esaú. Lembra? Foi meio feia naquela história. Mas aí, o que aconteceu? Quando ele reencontrou Esaú para fazer as pazes com o irmão, né? Esaú perguntou assim, quem são essas pessoas que estão à sua volta? E sabe o que Jacó falou? Os filhos que Deus me deu. E eu agradeço a Deus, porque Ele me deu esses filhos. Então, Jacó é um exemplo de gratidão, de agradecer a Deus pelas coisas pelos filhos, pela família, por tudo que Ele faz por nós, né? Mas aí a gente tem ainda no Antigo Testamento, aí já não mais no livro de Gênesis, a gente tem Davi. Davi foi pai de Salomão. Lembra aquele rei sábio que escreveu o livro de Provérbios? Pois é, quando Salomão era pequeno, Davi estava velhinho, né? Pouco antes de Salomão ser rei, né? Assumiu o trono de Israel, Davi deu um conselho para o filho. E sabe o que ele deu? Sabe o que ele falou para o filho? Guarda a observância do Senhor teu Deus. Faça tudo que Deus mandar. Foi isso que Davi falou para o filho Salomão. Então Davi é um exemplo na Bíblia de bom conselheiro, de dar bons conselhos ao filho, né? Então vamos completar aqui a nossa roupinha, a nossa
blusa do pai, ó, a gente completa com gratidão e bom conselho. Né? Pô, mas esse pai tá descalço, né? Pois é, e aí a gente vai para o nosso próximo exemplo. O nosso próximo exemplo é Jó. Engraçado, né? Porque você pensa em Jó, a gente lembra daquelas coisas todas, que Jó perdeu tudo, que, né, que Satanás ficou tentando e que Jó confiou no Senhor. Mas Jó tinha uma outra coisa muito importante, deu um outro exemplo muito importante. Jó, ele intercedia pelos filhos. Na realidade, Jó orava pelos seus filhos, né? Para Deus cuidar dos seus filhos. Então, Jó é um exemplo de oração pela família e pelos filhos. Mas aí, vamos lá. Aí a gente vamos para o Novo Testamento. Jesus também deu exemplos de pais. Numa parábola, lembra? Jesus gostava de ensinar através de parábolas, né? De histórias. E aí, numa história, ele contou sobre um pai que tinha 2 filhos. E um dos filhos fez tudo errado. Pegou a herança antecipada, gastou em farra, em bobagens, né? Torrou tudo e aí voltou. Voltou, assim, todo cabisbaixo, querendo ser empregado do pai, porque ele reconheceu que tinha feito besteira, muita besteira, né? Mas qual foi o exemplo que Jesus deu pra gente, né, com essa parábola de exemplo de pai? De perdão. Porque aquele pai, quando o filho voltou arrependido do que tinha feito, o pai, ele perdoou o filho. Então, Jesus nos deu, através de uma parábola, um exemplo de pai que perdoa. Pois é, mas aí a gente já tem mais um exemplo, né? E lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, teve um pai que era uma pessoa muito importante no templo, na sinagoga, né? A Bíblia nos diz que ele era um dos principais da sinagoga, né? E a filha dele estava muito doente. Muito, muito doente. E o que ele fez? Né? Nenhum médico resolveu o problema da filha dele, ela estava, né, morrendo e tal. E ele foi falar com Jesus. Ele foi pedir a Jesus para cuidar da filha dele, para curar a filha dele. E ele foi um exemplo de fé. Porque Jesus não era médico, não é? Ele teve fé que Jesus era o Filho de Deus, né? Esses são os exemplos de pais humanos que a Bíblia nos dá, né? E que dá para os nossos pais, né? Que ensina aos nossos pais a serem pais tão legais, tão generosos, que oram pelos filhos, que confiam em Deus, que obedecem a Deus, né? Mas em todos os livros da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia fala o tempo todo do maior pai de todos, que é o nosso Pai do céu. Afinal, ele é o maior exemplo para todos os pais, né? E é por causa dele, que é perfeito, que é completo, é que os nossos pais são tão legais. Por isso, não esquece de dar um beijo, um abraço gostoso no seu pai. E não esquece também de orar por ele, porque ele quer ser um pai cada vez mais legal para você, tá? Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa aula, obrigada pelos nossos alunos estarem em casa e sendo cuidados. Obrigada pelos nossos pais, Senhor. Obrigada porque o Senhor ensina eles, através da sua palavra, a serem pais melhores, a serem pais mais cuidadosos, que oram por seus filhos, que obedecem a você, que têm fé, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês vão receber a lição, tem um monte de atividades. E olha, até a próxima aula.